A história da Terra é marcada por momentos de devastação. Alguns desastres transformaram paisagens, outros mudaram o curso da história humana. Hoje, exploramos os 10 maiores desastres que já ocorreram em nosso planeta. A erupção do Monte Tambora. O Tambora se localiza na Indonésia, na ilha de Sumbawa. Sua erupção aconteceu em 5 de abril de 1815 e atingiu o nível 7 no índice que mede o tamanho e potência da erupção vulcânica. Para se ter uma ideia do tamanho da erupção, algo semelhante só ocorre uma vez a cada milhares de anos. Podendo ser ouvida da ilha de Sumatra a mais de 2.000 quilômetros de distância, e sua enorme queda de cinzas vulcânicas podendo ser observada em locais distantes como as ilhas de Bornéu, Celebes, Java e no arquipélago de Molucas. A erupção do Monte Tambora é considerada a maior já registrada na Terra, conquistando assim o recorde de matéria expelida na atmosfera terrestre. Cerca de 180 bilhões de metros cúbicos de material altamente tóxico foram jogados ao ar, se espalhando por volta de 180 quilômetros cúbicos, causando assim o que ficou conhecido como Ano Sem Verão, que afetou várias outras regiões do planeta. Estima-se que entre 60 e 70 mil pessoas morreram direta e indiretamente em decorrência dos efeitos da erupção. A explosão foi tão forte que reduziu a montanha à metade do seu tamanho anterior, formando assim uma enorme caldeira que hoje contém um lago. O terremoto de Shanxi. A cidade de Shanxi, localizada em uma província ao noroeste da China, protagonizou um dos dias mais aterrorizantes. Na manhã do dia 23 de janeiro de 1556, seus habitantes foram surpreendidos pelo evento que ficou conhecido como o dia mais mortal da história da humanidade. Mais de 90 condados da província de Shanxi foram atingidos, causando a destruição de uma área de mais de 13 mil quilômetros quadrados. Estima-se que, em alguns condados, cerca de 60% da população, que na época vivia em cavernas artificiais, foram mortas durante o terrível evento. Deixou aproximadamente 830 mil mortos no total, dando à catástrofe o título de desastre natural mais letal da história da humanidade. O terremoto de Shanxi também ficou conhecido como terremoto de Jiajing. Zhu Oukon, conhecido como Imperador Jiajing, foi o 11º imperador da China da dinastia Ming que reinou de 1521 até sua morte. O nome foi atribuído ao desastre por ser corrupto e burocrata. Se preparar para terremotos foi a última coisa que ele pensou quando fez de tudo para que as províncias de Shanxi e Shanxi ficassem superpopulosas. Tsunami do Oceano Índico, 2004. À meia-noite e 58 minutos do dia 27 de dezembro de 2004, um forte terremoto no fundo do oceano com epicentro nas costas da ilha de Sumatra, na Indonésia, desencadeou terríveis e devastadoras tsunamis na maioria das costas dos países banhados pelo Oceano Atlântico. O maremoto foi causado por uma área de convergência de placas tectônicas, na qual uma placa desliza por baixo da outra. Esse fenômeno é chamado de subducção, com a maior duração de falha já registrada sendo entre 8 e 10 minutos. Este sismo de magnitude 9,1 e 9,3 causou ondas de até 30 metros de altura. Estima-se que mais de 227 mil pessoas perderam suas vidas em consequência das colossais ondas, em 14 países diferentes, sendo a Indonésia o país mais afetado, seguido de Sri Lanka, Índia e Tailândia. O desastre de Chernobyl. A usina nuclear de Chernobyl ficava próximo à cidade de Pripyat, ao norte da Ucrânia, na época ainda pertencente à União Soviética, próxima à fronteira com a Bielorrússia Soviética. O incidente ocorreu no início da madrugada, às 1h24, do dia 26 de abril de 1986. Nesta data, a usina deveria passar por um teste de segurança, mas uma combinação de erros humanos traria consequências terríveis e sombrias. O teste consistia em simular uma falta de energia da estação. Sendo assim, sistemas de segurança de emergência e de regulagem de energia foram desligados intencionalmente. Falhas inerentes ao projeto do reator, assim como dos operadores presentes na ocasião, que ignoraram diversos itens dos protocolos de segurança, provocaram reações descontroladas no reator número 4.
A água utilizada para o resfriamento do reator foi superaquecida e evaporada quase que instantaneamente, causando assim o colapso do reator, que explodiu em uma enorme nuvem de vapor tóxico. O incêndio durou cerca de 9 dias, espalhando grafite e outras substâncias radioativas igualmente mortais, equivalentes a 400 bombas atômicas de Hiroshima. Cerca de 49 mil pessoas foram evacuadas de Pripyat, cidade próxima à usina, e outras 116 mil de áreas próximas nos meses seguintes. Uma área de 30 quilômetros ao redor da usina foi declarada inabitável devido aos altos níveis de radiação, tornando-se conhecida como Zona de Exclusão. O desastre causou um aumento significativo em casos de câncer de tireoide e outras doenças relacionadas à radiação, afetando milhares de pessoas. A radiação não somente contaminou uma grande área da Ucrânia, mas também alcançou países como Rússia, Bielorrússia, Noruega, Suécia e também Finlândia, causando a morte de diversas espécies animais e vegetais. A quantidade total de vítimas humanas, entre funcionários da usina, militares, bombeiros e civis, ainda é controversa e amplamente discutida. Para conter a dispersão da radiação dos destroços do prédio que abrigava o reator 4, foi construída uma grande cobertura, chamada estrutura de abrigo, ou popularmente conhecida como sarcófago. Uma nova estrutura, inaugurada em 2016, chamada de Novo Confinamento Seguro, substituiu o sarcófago original, pois a antiga estrutura estava em risco de colapso. A catástrofe de Chernobyl é considerada o maior e mais desastroso acidente nuclear da história, seja em custo de vidas, em custo monetário. Sua região, conhecida como Zona de Exclusão, com 30 quilômetros², é de acesso proibido ainda nos dias de hoje, por causa dos níveis altos de contaminação por radiação. A gripe espanhola, ocorrida entre janeiro de 1918 e dezembro de 1920, foi uma pandemia devastadora causada pelo vírus H1N1. Atingiu cerca de 1/3 da população mundial e resultou em aproximadamente 50 milhões de mortes. Caracterizada por alta mortalidade e rápida disseminação, teve um impacto profundo na saúde pública e nas sociedades globais. Também conhecida como a pandemia de 1918, os primeiros casos da gripe surgiram em março do mesmo ano. Embora seu local exato de origem não seja certo, acredita-se que tenha surgido em um acampamento militar, no estado do Kansas, nos Estados Unidos. Para manter o ânimo das tropas e da população dos países envolvidos na Primeira Guerra Mundial, os jornais da época minimizaram os primeiros relatos de doenças e sua mortalidade nos Estados Unidos, Alemanha, Reino Unido e França. O nome gripe espanhola veio porque a Espanha não se envolveu no conflito e foi o primeiro país a noticiar a doença amplamente e sem restrições. A disseminação da doença foi acelerada pela ausência de medidas preventivas eficazes e pela inadequação dos sistemas de saúde da época. O vírus se propagou de indivíduo para indivíduo através do contato direto, da tosse por meio da dispersão pelo ar. Geralmente, os surtos de gripe afetam mais gravemente os muito jovens e os idosos, com uma taxa de sobrevivência maior para os adultos. No entanto, a pandemia de gripe espanhola apresentou uma taxa de mortalidade inesperadamente mais alta entre os adultos jovens, chegando a 2 a 3%. No entanto, estudos mais recentes apontam que a falta de condições adequadas de higiene, aliada à superlotação dos acampamentos médicos e hospitais, contribuiu para a ocorrência de superinfecções bacterianas, que foram responsáveis pelo elevado número de mortes, mesmo entre jovens adultos. O vírus mortal também infligiu e matou diversas figuras importantes da época, como pintores, poetas, botânicos e jornalistas famosos. Já no Brasil, foi responsável pela morte do então presidente Rodrigues Alves, quando chegou em setembro de 1918. Furacão Katrina. O furacão Katrina foi um dos mais devastadores e letais a alcançar os Estados Unidos. Isso ocorreu no dia 28 de agosto de 2005. O Katrina foi uma tempestade tropical que se intensificou até atingir a categoria 3 na escala de furacões de Saffir-Simpson ao chegar à terra firme, e chegou à categoria 5 no Oceano Atlântico. Os ventos desse furacão ultrapassaram os 280 km/h,
provocando grandes danos na região costeira do sul dos Estados Unidos, com destaque para a área metropolitana de Nova Orleans, com 80% da cidade ficando debaixo da água. Estima-se que mais de 1 milhão de pessoas teve que abandonar suas casas. De acordo com o Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos, chamado NOAA, um relatório foi divulgado em 23 de agosto, anunciando a formação de uma depressão tropical ao sudeste das Bahamas, o que deu início ao percurso do furacão Katrina. No dia 24, essa depressão se transformou em uma tempestade tropical. No dia 25, já começou a se aproximar da cidade de Aventura, na Flórida. No dia 29, o Katrina viria a atingir os estados de Mississippi, Louisiana e Alabama, já em fúria máxima. Os registros oficiais do desastre revelam que o furacão Katrina impactou uma área de 233 mil quilômetros quadrados nos Estados Unidos, aproximadamente 95% da extensão territorial do Reino Unido, que é de 245 mil quilômetros quadrados, e cerca de 3 milhões de pessoas ficaram sem eletricidade devido ao furacão. O total de mortes confirmadas, incluindo diretas e indiretas, é de 1.836, com a maioria das vítimas sendo da Louisiana, com 1.577, e do Mississippi, com 238, além de 624 feridos. Ainda assim, 135 pessoas seguem desaparecidas na Louisiana, e muitos dos óbitos são considerados indiretos, tornando quase impossível identificar a causa exata de algumas dessas lamentáveis perdas. A tragédia também trouxe um grande impacto econômico no país, causando também uma migração em massa de mais de 1 milhão de pessoas, que foi a maior da história do país. Calcula-se que o prejuízo econômico total na Louisiana e Mississippi possa ter ultrapassado os 190 bilhões de dólares. O Grande Incêndio de Londres. O Grande Incêndio de Londres foi um evento catastrófico. De domingo, 2 de setembro, até quinta-feira, 6 de setembro de 1666, causando uma enorme devastação no centro de Londres. Esse incêndio destruiu a Londres medieval, que estava situada dentro da antiga muralha romana, e avançou para o oeste, além dessa área. O incêndio se iniciou entre a meia-noite e 2 horas da manhã em uma padaria local, e se espalhou em uma velocidade impressionante. Na década de 1660, Londres era, sem dúvida, a maior cidade da Grã-Bretanha e a terceira maior do mundo ocidental. Sua população era estimada entre 300 e 400 mil habitantes, e sua expansão urbana era longe de ser bem planejada. A cidade tinha uma estrutura típica da Idade Média, com um emaranhado denso de ruas estreitas curvadas, pavimentadas com pedras de paralelepípedo. Um verdadeiro labirinto. Ela já havia enfrentado vários obstáculos anteriores, mas nenhum tão devastador quanto o de 1666. Na época, a utilização de madeira na construção e o uso de palha para cobertura já estavam proibidos há séculos, porém, esses materiais ainda eram amplamente utilizados devido a seu baixo custo. As únicas construções feitas de pedras e tijolos ficavam na parte central mais rica da cidade, e mesmo assim eram cercadas por construções mais pobres e superlotadas. A principal técnica de combate a incêndios naquela época era a criação de barreiras corta-fogo, que envolvia a remoção de estruturas ao longo do caminho das chamas e também no uso de água. No entanto, essa medida foi drasticamente atrasada pela indecisão do prefeito Sir Thomas Bloodworth. Quando as demolições em larga escala foram finalmente ordenadas na noite de domingo, o vento já havia transformado o fogo que teve origem na padaria em um incêndio descontrolado, fazendo 1/3 da cidade arder durante 4 dias. O desastre causou uma grave crise econômica, pois o incêndio causou uma grave interrupção nas atividades comerciais, uma vez que os estabelecimentos e os estoques foram destruídos. Cerca de 100 mil dos habitantes ficaram desabrigados. Os dados oficiais de mortos apontam apenas 6 vítimas por consequência direta do incêndio, mas, se forem calculadas aquelas que, posteriormente, faleceram das consequências indiretas do incêndio, como, por exemplo, doenças respiratórias e fome, esse número pode aumentar significativamente. O vulcão Krakatoa.
Krakatoa é uma ilha vulcânica localizada no Estreito de Sunda, que fica entre as ilhas de Java e Sumatra, na província indonésia de Lampung. A erupção do vulcão Krakatoa ocorreu nos dias 26 e 27 de agosto de 1883. Esse acontecimento foi o mais mortal já registrado, causando mais de 30 mil fatalidades, e é considerado a sexta maior erupção vulcânica da história. O início de uma série de erupções ocorreu em 26 de agosto de 1883. As explosões continuaram por aproximadamente 22 horas, lançando pedras a uma altitude de 22 quilômetros. Além disso, diversos tsunamis foram gerados nos oceanos Índico e Pacífico. A explosão foi ouvida a uma distância de 5.000 quilômetros, na ilha de Rodrigues, onde os moradores ficaram perplexos com o ruído, pensando tratar-se de uma batalha naval. Muitos relatos indicaram que pessoas em um raio de 15 quilômetros tiveram os tímpanos perfurados. O som também chegou até a Austrália, as Filipinas e a Índia. A maioria das mortes foi causada pelo tsunami, e não pela erupção que devastou 2/3 da ilha. As ondas geradas pela erupção foram registradas em todo o Oceano Índico, no Pacífico, na costa oeste dos Estados Unidos, na América do Sul e até no Canal da Mancha. Essas ondas destruíram tudo em seu trajeto e levaram para a costa blocos de corais, pesando até 600 toneladas. As ondas também foram sentidas em Liverpool, na Inglaterra, e em algumas partes do Canadá e África. Em 1927, surgiu um novo vulcão na área, denominado Anak Krakatoa, que significa filho de Krakatoa. Em 2018, o desmoronamento da parede sudoeste do Anak Krakatoa provocou enormes ondas que atingiram o Estreito de Sunda, na Indonésia, que causaram mais 429 vítimas fatais, além de 128 desaparecidos e 1.459 feridos. A peste negra. A peste negra, também chamada de peste bubônica ou grande peste, foi uma pandemia que ocorreu no século XIX, entre 1347 e 1353, e é considerada uma das mais mortais da história da humanidade, causada pela bactéria Yersinia pestis. Geralmente presente nas pulgas transportadas por ratos, a doença foi notória por escurecer as extremidades do corpo devido à gangrena, causando também febre alta e calafrio, náusea e lesões horríveis na pele. A população daqueles tempos acreditava na conexão entre medicina e religião, vendo a peste negra como uma punição divina pelos pecados cometidos. Acredita-se que a praga tenha chegado à Europa por navios genovês. Porém, alguns pesquisadores do assunto sugerem que a doença pode ter surgido na China. A precária higiene da época foi um dos fatores que contribuiu para a disseminação da peste negra. As cidades eram extremamente sujas, com lixo, esterco de cavalo e urina pelas ruas. Os sistemas de esgoto eram valas a céu aberto que desembocavam nos rios. As condições sanitárias inadequadas favoreciam a proliferação de roedores e parasitas. Os ratos e as pulgas eram os principais transmissores da doença, e a contaminação acontecia pelo contato com as pulgas dos ratos. E para piorar, a medicina primitiva da época usava urina e fezes de animais como tratamento das feridas, também usava máscaras assustadoras, pois acreditavam que a doença se propagava pelo ar e pelo mau cheiro dos corpos contaminados em decomposição, o que deixava o cenário ainda mais assustador. O índice de mortalidade era tão alto que o bispo de Londres precisou comprar um terreno para sepultar as vítimas da peste negra. Estima-se que a peste foi responsável pelo falecimento de 85 a 200 mil pessoas, o equivalente entre 30% e 60% da população da Europa. A população europeia levaria 200 anos para voltar aos níveis que tinha antes da peste negra. O incêndio de Pestigo. O incêndio de Pestigo foi um enorme incêndio florestal ocorrido em 8 de outubro de 1871, no nordeste de Wisconsin, Estados Unidos, afetando grande parte da metade sul da Península Dore e áreas adjacentes da Península Superior de Michigan. A maior comunidade atingida foi Pestigo, Wisconsin, que tinha aproximadamente 1.700 habitantes. O manejo de terras através de técnicas de corte e queima era um método frequente para desmatamento,
visando a agricultura e a construção de ferrovias. No dia do incêndio de Pestigo, uma frente fria deslocando-se para o leste intensificou a velocidade do vento, fazendo com que diversos incêndios de corte e queima se unissem, provocando uma grande tempestade de fogo. O incêndio devastou cerca de 1,2 milhões de acres, o que corresponde a cerca de 49 mil hectares, e é considerado o incêndio florestal mais mortal da história registrada, com um número estimado de mortes entre 1.500 e 2.500 pessoas. O número exato de vítimas é controverso, coincidindo com o mais conhecido grande incêndio de Chicago, que ocorreu no mesmo dia. O incêndio de Pestigo foi amplamente ignorado, apesar de ter causado 5 vezes mais mortes.